em 2014. E o que aconteceu? Ele veio parar aqui no sul, lá de São Paulo, veio parar aqui no sul. E foi Entendeu? parar na igreja, em um dado momento foi parar na igreja da Morada do Vale, aonde estava eu e a minha família. E se eu me lembro bem, ele estava encerrando uma semana de oração e ele resolveu, depois de ver aquela família ali e Deus tocar no coração dele, que aquela família precisava da palavra de Deus. E esse homem, eu oro por ele todos os dias, por ele ter sido uma ferramenta, um instrumento de Deus para fazer minha família entrar nos caminhos da verdade. Amém. Então, eu sei que ele, a primeira coisa que vai me chamar de barbudo, né? Mas eu tenho um carinho muito especial por ele, pela família dele. E, e eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai ser muito boa, muito boa. Amém. É Já isso, começou o bem. pastor Walter. Falei muito? É isso. Para mim é uma alegria rever você. Estou vendo a Maura aqui também, o Giovanni e a Sara. Que alegria ver vocês novamente, né? O É verdade. Pedro também, obrigado aí, Pedro, pela oportunidade. Todos os irmãos que estão nessa manhã buscando a Deus, né? Eu preciso só mencionar uma coisa que para mim, esses dias eu contei a história do Patrick para alguém, né? E do Giovanni, da Sara e da Maura. Em 2020, eu fui na igreja da Morada do Vale, em Gravataí, e eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito e não voltei a fazer. Mas naquele dia eu fiz. A gente estava terminando o culto e eu estava na porta ali cumprimentando os. Irmão Pedro, se o senhor puder liberar depois para eu compartilhar a tela também, eu agradeço. Eu estava na porta cumprimentando os irmãos ali quando sai do culto. E quando o Patrick, esse barbudo aí, que a barba está cada vez maior aí e mais branca, mas quando o Patrick saiu ali, que eu fui cumprimentar ele, dar aquele tradicional feliz sábado, eu não sei por quê, não, eu sei por quê. O Espírito Santo mexeu comigo naquele momento ali na frente do Patrick, e eu pedi o telefone do Patrick. É, A gente não faz isso na porta da igreja, né? E eu não conhecia o Patrick não me conhecia. Eu não era o pastor daquela igreja, eu estava ali de passagem naquele sábado, né? Mas não sei por que ali conversando com ele na porta, eu pedi o telefone dele. E aí eu fui embora, ele foi embora, anotei o telefone dele no meu celular e a vida seguiu. Eu acho que isso daí era final de janeiro de 2020. Exatamente. E quando a pandemia estourou, pouco tempo depois, em março, quando as igrejas fecharam, a gente teve que fechar as igrejas. Eu estava no primeiro sábado em casa, né, fechado, não podia sair para pregar em lugar nenhum. E aí eu sentei em casa e falei assim: puxa Deus, mas agora como é que eu vou pregar se eu não posso nem sair de casa? E naquele momento o Espírito Santo me fez lembrar do Patrick. E eu falei assim: não, mas eu peguei o telefone de alguém lá e eu lembrei do Patrick. E aí eu falei assim: não, eu vou ligar para o Patrick. E aí onde tudo começou, né? Eu liguei para o Patrick e ofereci a oportunidade para ele, para a gente estudar a Bíblia pelo Zoom, como nós estamos agora. E o Patrick aceitou. Dali a pouco era eu, o Patrick, a Maura e a Alice estudando a Bíblia, né? E aí eu acho que, não sei se foi no segundo estudo, eu acho que foi no segundo estudo, o Patrick falou assim: não, mas eu tenho um casal de amigos que poderiam estudar a Bíblia também, que era o Giovanni e a Sara, né? E aí o Patrick convidou o Giovanni e a Sara e daqui a pouco eles se juntaram. E a gente começou a estudar a Bíblia pelo Zoom. Patrick, a Maura, a Alice, o Giovanni e a Sara, né? Tinha dia que a internet falhava, tinha dia que enroscava o negócio, mas a gente foi indo, até que Deus deu a oportunidade de a gente se conhecer pessoalmente. Alguns estudos nós fizemos pessoalmente depois, alguns fizemos pelo Zoom, mas para mim foi uma alegria muito grande e marcou meu ministério. E eu lembro deles com muita alegria até hoje. Foi realizar o batismo do Patrick, da Maura, da Alice, do Giovanni, da Sara,
naquele ano de pandemia, né? Aí eu percebi que nada pode parar essa igreja. Nada pode Amém. parar a gente se a gente continuar com o coração disposto a ouvir o que Deus tem para nós e fazer a sua vontade, né? E infelizmente, eu fui embora do Rio Grande do Sul, eu fui embora em março, né? Nem consegui me despedir direito do Patrick, da Maura, da Alice, do Giovanni, da Sara, mas eu não esqueço deles, né? E guardo no coração e fico feliz de vê-los envolvidos com a MM, com as coisas de Deus também. E é uma alegria ver vocês hoje aqui pelo Zoom. Para mim tem um significado muito especial ver vocês pelo Zoom, né? Aqui foi onde tudo começou. Mas espero que vocês estejam bem, todos aqui estejam bem. Eu quero compartilhar com vocês uma história da Bíblia, João capítulo 4. Queria que vocês abrissem a Bíblia em João, no capítulo 4. Até, Patrick, meu filho ontem estava falando que estava com muita saudade do Rio Grande do Sul, né? Se Ah, eu deixar ele, tadinho. volta sozinho para o Rio Grande do Sul. É um querido. O Rio Grande do Sul marcou a história aí da nossa família, né? João. Mas João capítulo 4, eu quero compartilhar com vocês a história de uma viagem de Jesus. Jesus também gostava de viajar, só que ele não viajava de moto, né? Ele viajava andando. E aqui é a história de uma viagem de Jesus. O AMM está vinculado à gostosa tarefa de viajar, né? E vocês gostam disso, vocês viajam de moto, que é agradável também. E aqui é uma viagem de Jesus. E essa viagem de Jesus ensina uma grande lição para nós. João capítulo 4, a partir do verso 1, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região de Samaria. Aqui a Bíblia começa a mostrar a viagem de Jesus. Jesus estava indo da Judéia em direção à Galiléia. Essa seria uma viagem de cerca de 140 quilômetros. Não é uma viagem tão comprida. 140 quilômetros é uma viagem para vocês relativamente curta, eu acho, né? Pega as motos aí, no instantinho vocês percorrem 140 quilômetros. Mas Jesus seria um pouco mais demorado porque eles iam caminhando, né? E Jesus estava indo da Judéia, indo em direção à Galiléia, segundo o verso 3. E o verso 4 diz que era necessário passar pela região de Samaria. Essa frase, era necessário passar pela região de Samaria, é muito importante. Deixa eu mostrar o verso 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar. Sicar é uma cidade samaritana, e a palavra Sicar significa cidade dos bêbados. Não era uma boa cidade. Não era uma cidade muito bem reconhecida pelas pessoas. Deixa eu mostrar um mapa para vocês entenderem um detalhe dessa viagem de Jesus. Se vocês olharem essa viagem de Jesus, Jesus é um personagem realmente incomparável, né? Jesus é tremendo. E em João 4 você encontra algo fantástico sobre Jesus. Aqui está o mapa, vocês estão vendo do lado esquerdo de vocês, tem um mapa que tem bastante coisa em azul. Toda essa parte em azul é o que nós chamamos de Reino Unificado de Israel. Era o Reino de Israel na época, por exemplo, de Salomão. O reino era composto por 12 tribos, e eles ocuparam esse território. Esse aqui é o Reino Unificado. Aqui estavam as 12 tribos. Só por curiosidade, se você olhar um pouco do lado esquerdo, eu acho que não está aparecendo para vocês o meu mouse mexendo, né?
Ou aparece? Tá aparecendo sim. Tá aparecendo, pastor. Ah, tá. Então, vocês estão vendo aqui no canto esquerdo, onde está escrito Filisteus? Essa parte aqui onde está escrito Filisteus é justamente a faixa de Gaza, onde está acontecendo a guerra hoje em Israel, né? Mas essa parte azul aqui, as 12 tribos de Israel, ela, infelizmente, esse reino unificado, ele não durou tudo isso. De Israel, infelizmente, o reino se dividiu. Houve uma espécie de guerra civil. Parte do reino seguiu sob a liderança de Jeroboão e a outra parte do reino seguiu sob a liderança de Roboão. E o reino foi dividido nesse mapa do meio aqui. Agora vocês têm o reino de Israel, que é a parte norte, ficaram 10 tribos, e o reino de Judá, a parte sul, ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim. Nessa parte sul é onde fica a capital. Aqui está Jerusalém, ó, que era a capital, onde ficava o templo. E isso aqui é o reino dividido de Israel, norte e sul. Essa parte azul, que é o reino de Israel, a parte do norte, vocês encontram isso tudo no livro de Reis e Crônicas e também de Esdras e Neemias. Nessa parte norte, infelizmente, os assírios vieram depois e conquistaram a parte norte e simplesmente acabaram com as 10 tribos da parte norte. Elas deixaram de existir, as 10 tribos da parte norte de Israel. A parte sul de Israel, que era Judá e Benjamim, depois foi conquistado pelos babilônicos. Aí vocês lembram da história que está no livro de Daniel. Os babilônicos conquistaram a parte sul, mas depois Israel se libertou no tempo do Império Persa. Lembra da estátua de Daniel 2, né? Babilônia primeiro, depois veio o Império Medo-Persa. Na época do Império Medo-Persa, Israel teve permissão de voltar, reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir o templo. Então, permaneceu o Reino do Sul, que era composto por Judá e Benjamim. Agora, o interessante da história, deixa eu mostrar o último mapa, o interessante da história é que, se vocês olharem, Jesus estava aqui na parte sul de Israel. Eu esqueci de mencionar um detalhe que você enxerga nesse mapa. Quando os assírios conquistaram a parte norte, eles levaram o povo assírio para ocupar a região. E aí os assírios ocuparam a região e, infelizmente, trouxeram o paganismo para essa região aqui, que antes era ocupada por Israel. E o povo de Israel que estava ali, que sobrou na região, começaram a se casar com assírios. Então, começou a ter uma mistura de povos e mistura de religião. A religião que seguia o Deus verdadeiro ali, naquela região, começou a ser contaminada pelo paganismo, e os povos daquela região começaram a adorar outros deuses assírios também. E aí, essa região do meio, aqui onde você enxerga agora Samaria, começou a ser ocupada por esse povo misturado. E aí, para concluir a história, vocês entenderem a viagem de Jesus, ele estava indo da Judéia, aqui do sul, onde estava Jerusalém, e ele estava indo em direção à Galiléia, aqui no norte, onde estava, aqui tem o mar de Cafarnaum, que é conhecido também como Mar da Galiléia, aqui nessa parte. Então, Jesus estava indo do sul para o norte, 140 quilômetros. Mas o interessante dessa viagem de Jesus, que infelizmente não era de moto para ele, né? Se tornava mais demorado que ele ia caminhando, mas o interessante dessa história é que tinha 3 rotas para fazer essa viagem. Uma rota era a rota reta, de eles subirem de forma reta aqui em direção à Galiléia. Essa rota devia ter mais ou menos uns 120 quilômetros, que era a rota mais curta. Mas os judeus não faziam essa rota, porque os judeus não se misturavam com os samaritanos. Os samaritanos e os judeus tinham ódio um pelo outro, porque os samaritanos misturaram a religião, né, verdadeira com a religião dos samaritanos. E aí eles criaram ódio. Quando os judeus foram reconstruir o templo em Jerusalém, quando eles voltaram da Babilônia e foram reconstruir o templo, os samaritanos começaram a atrapalhar a reconstrução do templo. E aí o ódio entre os samaritanos e os judeus cresceram demais, por causa principalmente disso, do impedimento da reconstrução do templo. E aí o que aconteceu? Os judeus não faziam essa rota reta aqui, ó.
de 120 quilômetros. Eles faziam uma rota mais comprida, eles davam a volta pelo cantinho aqui, ou por esse canto aqui, que ia costeando aqui o Rio Jordão, que passa aqui de cima a baixo, ou eles vinham pela outra rota aqui do outro lado, que é o Mar Mediterrâneo. Eles faziam uma rota mais comprida, por causa do ódio, para evitar que eles passassem por Samaria. Esse ponto roxo aqui é justamente, esse pedaço aqui é a faixa de Gaza, hoje. Então, eles davam uma volta. Mas se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber que Jesus, mesmo sendo judeu, no verso 4, ele decide que ele não vai fazer as rotas mais distantes. Ele não vai seguir o costume dos judeus. Ele vai justamente passar pelo meio do território de Samaria, que ninguém passava, que os judeus não passavam, evitavam. Os judeus evitavam. E Jesus, no verso 4, diz assim, não era necessário passar por Samaria. Contra a vontade dos discípulos, ele faz a rota diferente. E o verso 4 diz que era necessário passar na região de Samaria, que era a região onde os judeus evitavam. E o verso 5 diz que ele chegou à cidade samaritana chamada Sicar. Sicar está bem aqui, ó. Tá vendo esse pontinho aqui? Isso aqui é Sicar, ó. Então, Jesus ele resolveu atravessar pelo meio de Samaria, mas antes de atravessar, ele interrompeu a viagem e falou assim, não, eu vou ficar aqui em Sicar. Sicar é a cidade dos bêbados, cidade muito pouco falada. Ele resolve ficar em Sicar e deixa os discípulos irem atrás de comida. E aí eu quero interromper para mostrar a beleza disso tudo. Jesus estava fazendo uma viagem, ele estabelece uma rota para a viagem que normalmente os judeus não faziam. Ele resolve parar o grupo dele numa cidade chamada Sicar, de má reputação, cidade dos bêbados. E tudo isso ele fez, não sei se vocês lembram, mas ele fez tudo isso para quê? Ele fez tudo isso para encontrar a mulher samaritana. E o verso 13, ele diz assim, para a mulher samaritana, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus fez tudo isso, mudou a rota da viagem, interrompeu a viagem numa cidade que os judeus não iam normalmente, parou para conversar com a mulher samaritana, coisa que os rabinos não fariam nunca. Um rabino conversar com a mulher em público, eles não faziam. E conversar com a mulher samaritana, aí que eles não fariam mesmo. Jesus fez tudo ao contrário, porque ele queria salvar aquela mulher. Mudou a rota, parou a viagem da turma, ficou sozinho ali porque ele queria salvar aquela mulher samaritana. E para concluir a história, a samaritana teve um encontro com Jesus, e Jesus lhe ofereceu a ela a água da vida. Jesus levou a salvação para ela. E essa mulher ficou agradecida com a salvação que Jesus ofereceu, que no verso 29, a Bíblia diz assim, aí ela saiu correndo do poço, foi até a cidade, no verso 29 ela disse para as pessoas da cidade, venham comigo e vejam o homem que me disse tudo que eu já fiz. Essa mulher era uma mulher pecadora, estava no 6º casamento, não era nem um casamento, ela estava vivendo uma relação meio não oficial com esse homem, ela já tinha tido 5 relacionamentos, então a vida dela não era certinha. Mas Jesus nos preocupou com isso, porque ele queria salvar essa mulher. Depois que ela foi salva, ela correu para a cidade e contou para todo mundo que Jesus tinha feito. O verso 30 diz que o pessoal da cidade foi até Jesus no poço. E o verso 39, o último que eu vou ler, é lindo. O verso 39 diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Você veja, muitos dos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho dela. Com isso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Viajar é bacana, não é? Vocês gostam de viajar. Viajar é bacana. Mas o mais importante são as pessoas.
E nessa história de viagem de Jesus, a viagem de Jesus tinha 140 quilômetros, mais ou menos. Mas ele mostrou que o mais importante, mostrou para os discípulos que o mais importante não era a viagem, mas era salvar pessoas. Ele interrompeu a viagem, parou no meio do caminho, parou onde ninguém parava, conversou com uma mulher pecadora que ninguém conversaria, nenhum judeu conversaria, só porque ele queria salvar aquela mulher. Será que essa história tem algo a ver com vocês, Pedro? Será, Patrick, que essa história, Jean, Márcio, Maura, César, Juliane, Rosália, Nilson e Mara, senhor Mar, será que essa viagem tem a ver com vocês? Eu Sim. acho que tem tudo a ver. Jesus viajou, mas ele tinha em mente que mais importante do que a viagem era salvar aquela mulher. E aquela mulher salva, ela contou para o pessoal da cidade a história de salvação dela. E a história de salvação dela impressionou tanto as pessoas da cidade em que eles foram atrás de Jesus. E aí, a partir de uma mulher, a Bíblia diz que muitos samaritanos creram. Que coisa linda. Que Deus abençoe vocês. Que vocês continuem viajando, conhecendo lugares bonitos. Que Deus continue protegendo vocês em cada viagem. Mas que vocês lembrem também que o mais importante não é a viagem. O mais importante é a gente salvar pessoas. O mais importante é a gente levar o Evangelho. O mais importante é a gente levar a salvação que Jesus oferece. O mais importante é a gente alcançar pessoas, abraçar pessoas, ensinar a palavra para as pessoas, mostrar o caminho para as pessoas. Aí elas seguirão a Jesus como a mulher seguiu. E elas vão continuar pregando o evangelho como a mulher continuou. E milhares vão aceitar a Jesus através do ministério de vocês. Que Deus abençoe cada viagem, que Deus abençoe a vida de vocês, mas que vocês nunca esqueçam. Viajar é legal, é importante, mas salvar pessoas é o essencial. Um abração para todos vocês, que Deus dê um sábado feliz para vocês. Um abraço muito especial para o Patrick, para a Maura, para o Giovanni, para a Sara. A Alice eu não estou vendo, mas não esqueça de mandar um abração para a Alice também. Se Deus quiser e nos der a oportunidade. Meu filho estava no meu pé ontem que ele queria ir nas férias para o Rio Grande do Sul, né? Mas aí eu tenho que ir para São Paulo visitar meus pais, minha esposa tem que ir para Santa Catarina visitar a sogra. Aí no Rio Grande do Sul eu não sei se eu vou ter dinheiro para tudo isso. Mas que Deus abençoe vocês. Deus Pastor, provê. muito obrigado, pastor, pela sua mensagem. Que Deus abençoe. Eu vou pedir que o senhor ore por nós agora, tá? Para Tá que bom. Deus possa abençoar essa mensagem que entre nos nossos corações aí. Ora para nós aí, pastor. Quando vocês que forem traçar os planos de viagem, coloquem a cidade de Maringá no roteiro. É Opa! muito bonito aqui, hein? Coloquem a cidade de Maringá. Aí eu vou fazer questão de receber vocês aqui com todo carinho e receber na minha casa o Patrick, a Maura, a Alice, o Giovanni e a Sara. Não dá para receber todo mundo em casa, mas esses daí eu garanto. E aí a gente... Mas Maringá é muito bonito. Depois vocês dão uma esticadinha, vão até Foz do Iguaçu, lá nas Cataratas, e aí vocês aproveitam coisas bonitas por aqui também. Viemos de lá agora, pastor. Ah, não acredito que vocês vieram de lá e o Patrick não passou aqui. O Patricão, O Diego tá de prova. Eu queria muito ir aí, só que não tive tempo hábil pela programação dos 10 anos, e aí a gente voltou no domingo, então não teve tempo hábil. Mas nós vamos orar agora, depois em particular eu brigo com o Patrick, tá? Não quero brigar com ele antes da oração, para não estragar o crime. Ele pode dar a desculpa que ele quiser, mas eu vou brigar com ele do mesmo jeito que eles vão passar aqui. Vamos orar?
Bondoso Deus, muito obrigado pelo privilégio de começar o dia te buscando, louvando teu nome, orando e estudando tua palavra. Que o Senhor continue abençoando esse grupo, que o Senhor continue protegendo esse grupo em cada viagem que eles fizerem, que os teus anjos os acompanhem também, mas que esse grupo especialmente continue firme no coração, uma lembrança que viajar é bom, é muito bom, mas que salvar pessoas é o essencial. Amém. E da mesma forma que Jesus, aonde eles estiverem, que eles sejam instrumentos de salvação para outras pessoas em cada viagem. Abençoe a cada um, abençoe o nosso sábado hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, pastor. E a gente também quer agradecer o senhor pelo. Eu vou acabar a gravação aqui. Peraí, só um pouquinho.